Jesus então ensina dentro do seu evangelho que o reino dos céus é como uma semente de mostarda. A menor das sementes, mas quando ela germina e cresce, se torna a maior das hortaliças, a ponto de que é uma árvore, onde as aves do céu ali encontram refúgio. O que Jesus queria justamente falar sobre isso? Nós devemos lembrar que está lá em Lucas que o reino dos céus está dentro de nós, havendo então significado muito maior em suas palavras. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar num trecho do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Vem conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje no capítulo 13, versículo 31 a 32, continuando aqui as parábolas, aonde nos primeiros vídeos, por ser um estudo sequencial, nós falamos por que Jesus falava em parábolas. Já trouxemos a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, e agora estamos trazendo a parábola do grão de mostarda, com um alto significado. Aí você chegou hoje nesse estudo e fala, se é um estudo sequencial, vou lá para ver os outros vídeos. Não, fique aqui nesse vídeo. A grandiosidade do Evangelho, conforme nós sempre dissemos, é que você poderá pegar um trecho do Evangelho, estudar ele, engrandecer a sua vida. Aí depois, se gostou do estudo, vai lá na playlist do canal do NEP Honório Abreu e coloque em dia esse estudo, porque estudar também de forma sequencial, ele traz muito valor e ali você encontra os recursos para serem alicerces para uma vida cada vez melhor. Já aproveita também e se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, curta o vídeo, que isso ajuda muito na dimensão, e compartilhe com alguém que esteja necessitando. Mais do que isso também, vá lá e comente da onde que você está falando, o que você está achando do nosso estudo. Seu comentário é muito importante para nós unirmos corações cada vez mais. Nessa parábola, Jesus então disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. O que Jesus queria falar justamente com isso? Nós devemos, conforme nós dissemos na introdução, logo de início fazer um alicerce e uma conexão com o Evangelho de Lucas, aonde se diz, aonde está o reino dos céus, está dentro de nós, que Jesus teria ensinado sobre isso. Se o reino dos céus está dentro de nós, esta questão deles fazer essa comparação. Jesus, ele era maravilhoso, por isso que ele era o mestre dos mestres, porque ele ensinava de acordo e cada um retirava ali o significado. E esses ensinos você pode ter na sua vida. Essas parábolas são parábolas de vida eterna, aonde ensinam cada vez mais. Então, se o reino de Deus está dentro de nós e ele compara ele a uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, ele quer dizer o quê? Que dentro de cada um de nós tem um germe, tem uma potência divina, mas como uma semente de mostarda, cabe a nós o quê? A nós sermos terra boa, aonde nós já vimos na parábola do semeador, que tem que ter o quê? O local de plantio. Então, nós temos que ser terra boa, ou seja, nós temos que nos despojar de todas as mazelas, de todas as questões que não fazem essa semente germinar. Ali dentro tem uma potencialidade. Dentro de todas as sementes, há uma árvore? Não. Há uma potencialidade de se tornar uma árvore. Dentro de você, exatamente, de você, de mim, de todos nós, tem o reino dos céus. E ali é uma semente. Olha que analogia perfeita que Jesus diz. A menor das sementes. Mas se você cuidar, se você plantar nela, ela se tornará o quê? O reino dos céus se tornará o quê? A maior das árvores. Ao ponto de, olha que importante,
a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Ou seja, nós nos tornaremos realmente discípulos de Jesus e talvez mais do que isso, apóstolos, porque há uma distinção muito grande, já dissemos aqui no nosso estudo, entre discípulo e apóstolo, mas devemos começar com o discipulado, seguindo realmente os ensinos e o caminho do mestre, para depois, quem sabe, sermos apóstolos em si. E olha que importante, Amélia Rodrigues, no livro do Divaldo Pereira Franco, que diz Premissas do Reino, ela traz um ponto muito importante. O grão de mostarda é a menor de todos. No entanto, cresce e a planta se torna grandiosa. As aves nela alojam procurando agasalho nos seus ramos. Ou seja, nós temos que crescer para que as aves, ou seja, para que todos aqueles que necessitem da nossa guarda, que necessitem do nosso amparo, possam ali se alojar. Porque é dando que recebemos. E o maior dos pontos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, se você ama o próximo como a si mesmo, você terá esse caráter divino, esse caráter de ser árvore, de ser realmente alicerce para onde os outros poderão se alojar e se abrigar. Isso é um ponto muito central dentro da doutrina do Cristo. E ainda traz para nós o importante que Caibar Schutel, no Parábolas e Ensinos de Jesus, do Clarim, capítulo Parábola do Grão de Mostarda, página 40 e 41, ele traz o seguinte: o grão de mostarda serviu duas vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra à fé. Ou seja, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria a essa montanha que move, sei lá. Entendeu? Olha que importante. Jesus faz muita analogia. E isso traz exemplos vívidos para nós. Isso traz realmente que nós temos o germe divino. Nós temos esse reino de Deus dentro de nós. O grão de mostarda, continuando a questão do Schutel, o grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo. Revulsivo, aqui, que faz passar de germe a um estado de concentração, realmente deflagração, de germinação em si. E aí, essa mesma substância se transforma em árvore. Dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até suas folhas servem de alimento. Mas é necessário a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semeado. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Ou seja, ele trata aqui aquilo que nós dissemos. Tem que ter um trabalho na terra. Ou seja, esse reino de Deus tem que ser trabalhado dentro de nós, ali como nós sendo terra boa, terra fértil, aonde ele poderá germinar, crescer e servir não apenas de abrigo, mas de alimento para as outras pessoas, através da transmissão das palavras do Cristo dentro do seu evangelho. Esse também é um ponto de analogia muito importante, que Jesus trouxe a semente, trouxe o reino dos céus dentro do seu evangelho. Cumpre a nós fazermos ele germinar e transpassar ele para as outras pessoas, cumprindo aqueles mandamentos de Deus. Assim, acontece com o reino, continuando o texto, com o reino dos céus na alma humana. Sem o trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer em nós. Não se nos pode mostrar tal como é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Ou seja, conforme nós dissemos lá no início, nós temos uma semente de mostarda, ela tem uma potencialidade de se transformar, mas para ela se transformar, ela precisa de uma terra boa e fértil.
Então, nós temos o reino de Deus dentro de nós. E nós teremos o quê? Que sermos terra boa, sermos terra realmente onde essa semente vai poder germinar e ali crescer para se espalhar e servir de alento em si. E ele arremata assim: a fé é a mesma coisa. Parece-nos com um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas, mas a sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças para o campo mais largo, mais aberto, de mais dilatados horizontes. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. E aí nós temos que ter o quê? Uma fé raciocinada. Isso que nós dizemos sempre aqui nesse estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Não basta apenas você ler, você tem que compreender. Ah, mas eu não compreendo. Ah, peraí. Jesus, ele trouxe por parábolas. Nós estamos aqui tentando retirar a essência, mas você também poderá encontrar um outro caminho. Isso que é a grandiosidade dos exemplos e dos ensinamentos do Cristo. Mas analisai com um ponto de vista de quê? De você retirar realmente dentro de um raciocínio lógico. Isso nós estamos fazendo nesse nosso estudo. Quem acompanha desde o início, quem não acompanha, depois vai lá e acompanha, você vê que a gente tenta tirar tudo de um raciocínio lógico, porque Jesus, ele era lógico. Ele realmente trazia questões ali que tinha hora que ele parava. Por exemplo, quando eles acusaram de tirar os espíritos do mal por ordem de Beelzebul, que era ali o Satanás, ele diga, por acaso Beelzebul vai dividir o seu reino? Ele mesmo tirar os espíritos do mal que ele lá colocou? Logo, então eu falo em nome do Senhor. E nós vemos o quê? Jesus fazendo uma análise de lógica. E isso você tem que colocar na sua vida. Tudo tem que ser lógico. Por que eu estou fazendo isso? Nós colocamos muito isso também nas questões de curas de Jesus, aonde ele cura no dia de sábado. E aí os judeus em si guardam até hoje o sábado, mas ele diz: o bem é feito todos os dias. Por acaso o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? E aí nós temos que ter muito isso em mente. Nós devemos afastar um pouco as questões de rituais para engrandecer esse exemplo vivo do Cristo dentro de nós. Isso é muito importante para nós realmente colocarmos em vista aquilo que realmente nós devemos extrair dos seus textos. No Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati coloca o seguinte: na verdade, o Evangelho foi uma pequenina semente que Jesus trouxe à terra, plantou nos corações de seus discípulos, os quais a espalharam pelo mundo. Olha que fechamento lindo. Essa semente, esse grão de mostarda, Jesus mostrou aonde está. Está aí dentro de você. Essa semente, esse reino de Deus está dentro de você. Está aqui também na consciência. Jesus, ele trouxe um evangelho vívido. Ele trouxe, conforme eu sempre digo, ele não traz uma religião, ele traz uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor, aonde ele até afasta questões religiosas. Coloque na sua vida mais religiosidade, a ponto de que você não vai criar pontes dentro de religiões. Você não vai criar muros dentro de religiões, você vai criar pontes, porque todas elas têm um objetivo comum, que é buscar a Deus. Salvo raras exceções, lógico que tudo na vida tem exceções, mas nós devemos ter muito isso em mente. Se está gostando desse nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus, convido vocês, conforme nós dissemos no início, para comentar no vídeo, compartilhar ele, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você ama o próximo, você quer espalhar uma palavra de amor, você quer que uma mensagem de amor, a mensagem do Cristo chegue a mais pessoas. E mais do que isso, comente lá. O que você está achando, de onde você está falando, siga o canal e mais do que isso, pegue o Evangelho, comece a estudar. Ali atrás está uma das Bíblias que eu tenho. Ela ali é uma Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito para estudos. Então eu deixo no meu ambiente mesmo de trabalho. Quando eu tenho um tempo, eu leio um pouco.
do Evangelho. E sempre que eu leio, eu tiro uma nova perspectiva de vida. Porque cada dia que você estuda, você realmente está tirando ali uma essência nova. Porque nós evoluímos. E esse é o principal objetivo. Fiquem em paz, que todos possam colher e serem sementes ali dentro de si, desse reino de Deus, espalhando o amor do Cristo dentro dos corações, servindo de abrigo, conforme disse aqui no nosso Evangelho. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.